A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra para a minha e a sua vida, e essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21, que nos diz o seguinte: partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela respondendo disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meus irmãos, nós vemos uma mulher cananeia, chamando o Senhor Jesus Cristo de filho de Davi e de Senhor. Nós sabemos que o povo cananeu não era devoto a Deus Pai, nem ao Senhor Jesus Cristo. Eles cultuavam falsos deuses, Astarote, Beelzebu, demônios disfarçados de deuses. Então, por isso que quando os discípulos do Senhor Jesus Cristo se põem aos pés dele, e pedem a ele aqui no versículo 23, que ele despeça essa mulher, que ele atende, poxa, Senhor, essa mulher vem gritando atrás do Senhor, o Senhor não vai atender ela, E aí o Senhor Jesus Cristo responde que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que essa mulher não é uma descendente da casa de Jacó, e que não vai atender ela, porque ele foi enviado para o povo santo de Deus, para as ovelhas perdidas da casa de Jacó, de Israel, Logo em seguida ela se põe nos pés do Senhor Jesus Cristo, Nessa versão aqui diz que ela adorou o Senhor Jesus Cristo. No versículo 25 diz que ela chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em outra versão da Bíblia, na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, diz o seguinte, que ela chegou e se humilhou, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que ajudasse a ela, E ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está falando para ela sobre a idolatria dela, O pão, quem é? O pão é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o pão da vida. O pão veio para suprir, para alimentar, para sustentar, E foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio, para os filhos da casa de Israel. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo fala que cachorrinhos, são os filhos do cão. Quem é o cão? Diabo, Satanás, numa linguagem comum e popular falando, E todas as pessoas que adoram esses falsos deuses, Astarote, Beelzebu, esses demônios que são citados inclusive na Bíblia como demônios, são filhos do cão. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo. E ela disse: sim, Senhor. Ela insistiu, se humilhou, porque o Senhor Jesus Cristo chamou ela de filha do diabo. E olha o que ela disse. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, essa mulher está dizendo: Senhor, eu sou uma pecadora, eu sou uma idólatra, eu adoro falsos deuses, mas um pouquinho da sua glória, do seu poder, da sua virtude curará, sarará, libertará a minha filha. Essa mulher está dizendo, Então o Senhor Jesus Cristo se admirou com o tamanho dessa fé dessa mulher, Que mesmo o Senhor Jesus Cristo tendo renegado ela várias vezes, eu acho que foram 3 ou 4 vezes aqui no texto que o Senhor Jesus Cristo disse a ela e também disse aos seus discípulos que não iria atender a ela, Mas ela insistiu, e com tanta insistência, eu entendo uma coisa, meus irmãos, que essa mulher só podia crer que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, como ela no começo do texto começou dizendo, que ele era o filho de Davi, conforme a profecia que o profeta Isaías fez lá no capítulo 11, se não me falha a memória agora, dizendo que viria um broto, uma descendência de Davi,
que obedeceria a Deus, teria prazer em obedecer a Deus, que julgaria com sabedoria, né, que o Espírito de Deus estaria sobre ele. Ou seja, né, o texto está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Resumidamente aqui, resumir o que o texto fala, tá? Mas se você tiver dúvida, você abre lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, você vai achar a profecia que fala, né, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo como descendente do rei Davi. Amém, meus irmãos? Mas a questão é a seguinte: essa mulher, ela suplicou incessantemente ao Senhor Jesus Cristo, mesmo o Senhor Jesus Cristo dizendo inúmeras vezes a ela que não iria conceber, né? Aliás, que não iria atender ela, né? Para curtar menos aqui o assunto, né? O Senhor Jesus Cristo não estava nem interessado em atender ela, né? De falar com ela. Mas essa mulher tanto insistiu que não somente o Senhor Jesus Cristo falou com ela, mas como também, né, sarou a filha dela. Eu vejo o que, meus irmãos? Que essa mulher se humilhou para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo chamou essa mulher de filha do cão, né? Chamou ela de filha de Satanás. Mesmo assim, essa mulher não parou de crer no Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos que muitas vezes nós, seres humanos, nós nos humilhamos para homens, nos humilhamos para o nosso chefe, para os nossos amigos, para os nossos familiares, pedindo a eles ajudas, né? Nas nossas dificuldades, nas nossas escassez. Nos humilhamos ao homem, né? Pedindo que eles nos ajudem. Mas aquele que se humilha para Deus, eu costumo dizer que quem se humilha para Deus, ele pede ajuda apenas uma vez, né? Essa mulher se humilhou, ela teve que se humilhar, mas a filha dela foi curada, foi liberta dos demônios que estavam oprimindo ela, né? E insistir, meus irmãos, quando nós falamos de Deus, muitas vezes para testar a nossa fé, assim como o Senhor Jesus Cristo foi negando essa mulher inúmeras vezes, né? Mas chegou um ponto que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus e o Filho de Deus, não rejeitou a oração dessa mulher, né? Então nós vemos que com persistência, e se nós se humilharmos a Deus, né, nós vamos alcançar o que nós queremos. Pode ser que demore um pouco de tempo, Deus pode ser que estrategicamente diga não nas primeiras orações que a gente faz, para ver se a gente realmente está com fé, se a gente realmente crê que Ele pode, que Ele é capaz de fazer, né? E muitas vezes nós temos que nos humilhar para Deus, né? Deus, Ele não somente pode resolver o nosso problema, como Ele também não vai sair dizendo por aí, olha, fulano tá passando dificuldade, fulano tá doente, né? Fulano foi deixado pela esposa, pelo marido, né? Deus não vai fazer isso, Deus não vai abrir os nossos problemas para outras pessoas. Agora, se nós formos nos humilharmos, formos pedir ajuda para a família, para o parente, para o vizinho, para o tio, para a avó, para o patrão, pode ser que essas pessoas, além de não nos ajudar, né, essas pessoas vão sair falando para os outros dos nossos problemas. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer como essa mulher, né, que foi e se humilhou para a pessoa certa, a pessoa que podia resolver o problema dela e que, além de tudo, não ia sair falando por aí. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos nos humilhar em súplica, pedindo, suplicando, Senhor, atende a minha dor, a minha enfermidade, restaura o meu relacionamento, restaura a minha saúde, restaura a minha vida financeira, a minha vida familiar, restaura o meu filho, a minha filha, que está na prostituição, nos vícios, nas drogas, né? Que nós possamos verdadeiramente nos humilhar a Deus, porque é somente para Ele, né, que nós devemos nos humilhar, para o homem jamais, em hipótese alguma. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?